locus de controle. Já conhecia, já ouviu falar nessa palavrinha? Ela é uma palavra bem conhecida até. Locus de controle. Como está aparecendo aí aqui no vídeo, aqui embaixo aqui. Locus de controle interno ou externo. É isso que a gente vai falar um pouco hoje aqui no nosso Pensando Especial do mês, referente aqui já ao mês de outubro de 2021. Essa palavrinha ela é muito conhecida aí no ramo da psicologia, também na área de desenvolvimento de pessoas, recursos humanos principalmente, e ela é muito trabalhada, muito desenvolvida quando a gente está falando de carreira, quando a gente está falando de desenvolvimento pessoal, profissional das pessoas. Eu te convido aqui então para a gente conhecer um pouco sobre o tema locus de controle. Vamos lá então? Locus de controle. Locus de controle, ele é um tema, né, é um conceito que ele foi introduzido por um psicólogo, né, o psicólogo Julian Rotter, é um norte-americano. Isso ainda em 1966. Logo pelo seu artigo, né, um artigo que chamava Philosophical Monographics, no qual ele deixa bem claro assim, ele trabalha com o que? A percepção das pessoas, né? Aquela percepção das pessoas daquilo que afeta, né? Que a percepção afeta os seus sucessores e fracassos na vida. É bem interessante. Quando você procura no conceito da palavra, ou a etimologia da palavra, a gente encontra que a palavra locus, do plural loci, ela significa lugar no latim. Então, a definição de locus de controle, de uma forma bem prática, é onde acreditamos que reside o controle, ou seja, a responsabilidade daquilo que vivemos, daquilo que está em nós, ou mesmo fora das pessoas. E como é que a gente começa a entender essa questão do locus de controle? O locus de controle ele é entendido da parte interna, né? E também o locus, a parte externa. Quando uma pessoa, um indivíduo, ele tem o locus de controle predominantemente externo, essa pessoa acredita, ela acredita que não tem responsabilidade sobre os resultados ou os eventos que acontecem na sua vida. Olha só, que sério. E ele está sempre atribuindo, né, os resultados à falta de sorte, né? Falta de sorte, a economia, as outras pessoas, o chefe lá no trabalho, a própria empresa e ainda o destino, entre outras faturas que podem aparecer, mas até um destino ele acaba jogando tudo para outras pessoas, as culpas, né? Ou qualquer coisa que aconteça na vida dele, até porque o locus de controle é predominantemente para essa pessoa externo. Veja só, né? Aquelas frustrações. Isso diminui muito a chance de sucesso, né? Só que também protege o que? A frustração, né? Favorece a permanência na famosa zona de conforto, e ele acaba não gastando muita energia, né? Para fazer mudanças, o que é um outro ponto crítico, né? Não fazer mudanças, que seriam aquelas mudanças necessárias para alcançar resultados bem mais agradáveis, favoráveis, resultados que todo mundo almeja. Se essa pessoa ela acredita, né, que pode ter o controle sobre os eventos da própria vida e obter sucesso, ela exige mais de si mesma, se ela acreditasse nisso. E se concentraria então no que pode fazer por conta própria para lidar com aquelas situações que ele encontra. Isto, né, se ela entendesse de forma diferente. Mas geralmente nesses casos, como eu falei, é a característica daqueles que têm o locus de controle predominantemente externo. E aquelas pessoas que o locus de controle é predominantemente interno, também tem essa outra face aí. Essas pessoas elas têm uma tendência melhor, né, a ser física e mentalmente mais saudáveis. Isso é importantíssimo. E elas acreditam, né, ter maior liberdade de escolhas, elas são mais sociáveis, apresentam um elevado grau de autoestima, que faz uma diferença tremenda na vida das pessoas, a autoestima, né? Também, o sujeito que tem com baixo controle interno,
ele pode desenvolver um humor deprimido por achar que não tem controle sobre os acontecimentos. Né? Reverso, tanto positivos quanto negativos. Os acontecimentos negativos e positivos que acontecem na vida dele. Né? Claro, consequentemente, nenhuma responsabilidade sobre o que lhe acontece. Ele encara dessa maneira e se considera incapaz de interferir ou ainda modificar os aspectos negativos ali da sua vida. Também é importante, né, é legal a gente ter ideia, ter em mente que este conceito ele está ligado não à real causa dos acontecimentos, mas sim da maneira como a pessoa percebe isso, e os efeitos que isso aí provoca na vida dessa pessoa. Para ir ficando mais claro, vamos pensar então nos exemplos do locus de controle. Né? Tem pessoas que atribuem o azar ou a razão de algum fracasso, alguma derrota pessoal ao locus de controle, né? Podendo assim se sentir menos derrotado ou ele absorver melhor aquela perda, né? Aquela derrota, né? Já que ele acredita que não foi responsável por nada, né? Já que o locus de controle está externo. Tem o que então? Aquela dificuldade no processo. A dificuldade maior é reconhecer onde ele errou. E claro, se a pessoa não reconhece que errou, isso não gera o aprendizado, não vai ter a famosa ou a tão procurada maturidade, né? Para que ele possa crescer com os erros, com os acertos, mas não gera o aprendizado. O locus de controle ele também não é um traço de personalidade, uma coisa que é estático, né? Imutável das pessoas, vai ser assim por resto da vida. Não é bem assim. Até porque são vários os fatores que podem gerar uma tendência de comportamento nas pessoas. Esses fatores são vários, como a educação, a religião, a própria cultura, entre outras coisas, né? Nós vivemos, por exemplo, se for pegar o Brasil, um país multicultural, regional, que tem uma cultura vasta, muito rica, muito vasta, muito interessante. Então, claro que o locus de controle o comportamento vai ser afetado por isso. Vai ter algumas características em decorrência disso. O locus de controle ele pode variar no decorrer da vida das pessoas, né? E ninguém conserva aquele locus interno ou externo o tempo todo. Isso há sim uma variação. A questão, né, se a pessoa, agora que nós estamos entendendo um pouco mais o que é o locus de controle, é reconhecer, é perceber como nós agimos, como você age, como as pessoas agem naqueles momentos chaves das nossas vidas, aqueles momentos cruciais, aqueles momentos que você tem que tomar decisão, aqueles momentos que são realmente importantes nas nossas vidas. E tem também as características, né? As pessoas sempre perguntam, então, e as características, então, das pessoas ou do locus interno e externo? Quando nós falamos do locus externo, a tendência é que as pessoas elas enxerguem que o destino depende do que acontece à sua volta. Como nós citamos já, tudo relacionado a fatores alheios a ela, externos. Essas pessoas enxergam que aqueles resultados que ela obtém, eles são frutos ou fruto de fatores diversos, né? Independem da sua vontade, né? Estão ligados à sorte, ao clima, a outras pessoas, à empresa, né? Situações que fogem do seu controle. É muito complicado pensar assim. Sentem também que outros fatores externos têm maior controle sobre a sua vida, né? Que exige mais dos outros. Eles têm uma maior dependência emocional e funcional. São também muito mais afetadas quando tem as famosas críticas ou até mesmo elogios, né? A tendência de serem mais acomodadas, né? Naqueles termos mais acomodados quando a gente fala em adquirir conhecimento, correr atrás das coisas que se quer, de buscar condições necessárias para aquelas mudanças, que a gente sempre está mudando, uma mudança constante nas nossas vidas. As mudanças quando ele quer realmente atingir alguns objetivos. Então, essas
São algumas características, aí tem várias outras, das pessoas que têm, né, o locus externo predominante em suas vidas. E tem aquela pergunta também, né, continuando com as características, e aquelas pessoas que têm o locus de controle interno como fator predominante? Claro, são aquelas que se veem, que se enxergam como donas do seu próprio futuro, do seu destino. Isso faz uma diferença absurda. São aqueles que se sentem no controle da sua própria vida, aqueles que exigem menos de si mesmo, se concentrando, é claro, naquelas condições, naquilo que ele pode fazer por conta própria, para lidar com os problemas, para vencer os obstáculos, os desafios que aparecem no dia a dia. São aqueles que acreditam, né, nos seus esforços, que à medida dos seus esforços, das suas habilidades, das suas competências, eles são a principal fonte, o principal método, né, um método para que eles possam adquirir as coisas, para que eles possam ter tanto o sucesso ou ainda o fracasso, mas está neles essas coisas. Eles são muito mais autoconfiantes, muito mais motivados, né? E a motivação, ela é muito importante na vida das pessoas. A motivação é sempre interna mesmo, a gente sabe disso. Já falamos de motivação aqui no canal. É aquelas pessoas que sabem lidar com a crítica, que sabem trabalhar com a crítica, que sabem ouvir e incorporar elas e saber o que fazem com aquelas críticas, né? Críticas construtivas. Eles incorporam também novos comportamentos com maior facilidade, que é muito importante. Também são pessoas que buscam adquirir, buscam corrigir, aperfeiçoar também as condições que possibilitam levar elas a obter um sucesso ou ainda uma satisfação pessoal, profissional, uma satisfação, uma maior alegria, né, com aquilo que eles fazem. Vale a pena ainda destacar que não significa que essa pessoa ela acredita que pode tudo e que só depende de si mesma para atingir seus objetivos. Ela sim, ela reconhece as influências externas, mas ela admite ser o único responsável pelas escolhas, pelas suas escolhas e, consequentemente, pelos seus resultados. Tem essa maturidade. Essa também ela não é uma estratégia para aumentar a culpa ou o peso da responsabilidade, mas sim, né, de assumir e sentir o poder da influência sobre a sua vida para alcançar os seus objetivos, seus sonhos, suas metas, uma melhor performance, um resultado muito mais palatável, agradável, aquilo que ele realmente está procurando, né? As pessoas, os sujeitos, os indivíduos que têm um locus de controle interno, eles ainda poderão, né, sempre estar mais atentos àquelas oportunidades no ambiente para aumentar a possibilidade de atingir seus objetivos, né? Eles são muito mais antenados quanto a isso. Eles podem se engajar em ações de desenvolvimento dentro do ambiente que estão inseridos, colocam maior ênfase no esforço para alcançar os objetivos, né? Eles têm a tendência a ser mais inclinados ao desenvolvimento das suas próprias habilidades, fazem muito mais perguntas, questionam, conversam, isso é importante, né? O questionamento, o diálogo, eles lembram de mais informações em comparação às outras pessoas que têm um locus externo, né, locus de controle externo. E claro, né, é preciso sempre desenvolver ou aperfeiçoar os locus, né, de controle interno, buscando sempre que uma postura de protagonista, porque o protagonista, aquele que desenvolve o locus de controle interno, é aquele cara que ele vai estar sempre buscando, correndo atrás dos seus objetivos e sabendo lidar também com os seus insucessos, suas derrotas. A maturidade ele vai adquirindo com isso. Locus de controle. Então está aí mais um tema aqui do Pensando especial do mês para a gente conversar um pouco, para a gente entender, para a gente conhecer talvez alguma característica aí que a gente ainda não sabia, que talvez você ainda não sabia, mas fica aqui então para a gente aguçar um pouco mais um conceito que nós trouxemos aqui para todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse material, de mais esse conteúdo
que o Pensando aqui preparou. Claro, se aguçou a curiosidade, se você tem dúvidas, escreve aí que a gente vai conversar mais um pouquinho e também serve para pesquisa. Esses temas, quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento pessoal, profissional, sempre são muito interessantes, aguçam a curiosidade e isso é desenvolvimento profissional. A curiosidade, buscar informação, conhecimento é extremamente importante e vai de encontro também com aquelas pessoas que têm o quê? A predominância no locus de controle interno. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixo a todos um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.